Bom dia, Isabel. Tudo bem com você, minha linda? Estou respondendo você aqui. Então, nós vamos ter a aula agora. Sobre a literatura. Nós só vamos falar um pouco sobre um trabalho que eu estou deixando lá para vocês. Comigo também está tudo bem, obrigada. Nós vamos... Lá, o Daniel também está falando bom dia, seu lindo. Um bom dia a todos que estão por aí. Poucos hoje, né? Estou vendo pouca gente aí. Sara, Luiz, Daniel, Lucas, Teodora, Pedro, Isabelle, o Cauã. Bom dia, professora. Bom dia, Sarinha. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Estamos aqui na luta, né? Então, vamos começar nossa aula. Eu vou começar falando do trabalho que eu deixei no site. Então, é o seguinte, tem um trabalho lá que já é do terceiro bimestre, tá? E que vocês terão até o dia 6 de agosto para me entregar. Que trabalho é esse? Sobre as obras, o trabalho é sobre as obras Dom Casmurro e o Cortiço. Como a gente falou bastante dele, pelo menos eu falei bastante delas, e vou dar uma finalizada hoje por conta desse trabalho, o trabalho envolve os dois livros, tá? As duas obras, uma de Aloysio e uma de Machado. Em cima daquilo que a gente já comentou mesmo, eu fiz o que vocês produzam texto, traçando um paralelo lá, então, entre o Dom Casmurro e o Cortiço, né? Falando lá, então, sobre... porque as duas obras foram escritas na mesma escola, na mesma época, né? A escola realista e naturalista, elas existiram paralelamente, com algumas características em comum e outras não. E isso vai ser bem importante para o trabalho de vocês. Ter bem claro na mente de vocês essa semelhança. O que eles retratam? E aí, as características de cada autor é que se diferem também, né? Além de serem escolas com características diferentes, o autor também se difere, eles são diferentes, eles são sui generis, né? Mas eles têm algo em comum, porém, na hora de escrever sobre aquilo ali, eles têm suas próprias peculiaridades, né? Então, peculiaridades são mesmo a de cada um, né? Não tem como ser diferente. Então, se é peculiar, é só daquela pessoa. Bom, o Machado tem todas as características que nós já citamos aqui nas aulas anteriores. Até no ano passado, ainda no primeiro ano, quando vocês tiveram que fazer alguns trabalhos, a gente falou dessas características machadianas, eu falo sempre. As características de Aloysio de Azevedo ao escrever, as características da própria escola realista e da escola naturalista. Então, assim, vocês vão falar lá das características dos personagens de um e de outro. Então, vocês devem traçar um paralelo e ver aí. No que eles diferem? No que são semelhantes? Tá? O final do livro. No que se difere? O que tem em comum? Tem alguma coisa em comum? Tá? Então, sempre vendo se tem em comum e no que são bem claramente diferentes e aquilo que eles são semelhantes. O que tem em comum uma obra e a outra. Um autor e outro. Personagem de um e personagem do outro. Tá? O que os personagens têm de diferença? Então, aí vocês vão ver o que cada um retrata. Como que o autor escreve? Primeira, terceira pessoa. Como que esse narrador se manifesta? Tá? Como que esse narrador em primeira ou terceira pessoa se manifesta? Então, é tudo aquilo que eu fiquei aí a aula inteira falando e que eu queria muito mais a participação de vocês, aquela que eu tenho em sala de aula, que é muito bacana, vocês são bem participativos.
que aqui, por ser online, por estar mais à vontade em casa, a coisa não funciona e não flui do mesmo jeito. Eu compreendo isso, compreendo que eu também não tenho como agir do mesmo jeito. Em sala de aula, as coisas fluem, parece que as ideias vêm abraçando mesmo, e a gente tem mais tempo e a gente faz. Porém, nós fazemos aqui o que é possível, né? E às vezes até o impossível a gente vai ser possível, né? Torna possível. Então, eu quero que vocês leiam. E aí, no livro de vocês, fala bastante aí na apostila sobre os dois autores, né? Então, você tem Machado, a partir da página 23, do módulo 3, né? A partir da página 23 do módulo 3. E vocês têm Essa de Queiroz, e depois Aloísio Azevedo no Brasil, a partir da página 14, né? Aloísio Azevedo, o maior escritor naturalista brasileiro. Então, ali tem alguma coisa dele e um trecho de O Mulato, né? Então, aí dá para vocês terem a noção, ó, realismo e naturalismo no Brasil, tem uma cronologia, tem toda uma orientação para que vocês trabalhem. Sobre Machado, tem um pouco mais, né? Depois vai falar do Machado em 1899, que ele lançou Dom Casmurro. Então, tem todo um comentário sobre a obra Dom Casmurro, tem um trecho da obra aí, né? E depois ele vem falar dos contos de Machado de Assis. Bom, então a gente tem tudo isso contado aí, e o próximo livro, para então, já vamos deixar já meio que marcado, ainda não coloquei lá no site, eu já vou avisando, tá? Que vocês terminem de ler o Cortiço e Dom Casmurro e vão preparando esse trabalho. Esse trabalho não é de sentar 20 minutos e fazer, tá? É um trabalho de se pensar, de ter a leitura à mão. Aí tive um aluno que encontrou uma riqueza aí esses dias, muita obra, do original mesmo, né? Então tá lá, é só ler, tá? Eu sei que a leitura não é uma leitura assim muito fácil, principalmente o Machado. Por quê? Porque falando dele, ele estava fora ainda. Eles são leituras de outra época, né? São textos produzidos no século XIX. Vocês vejam, em 1899 é que foi lançado Dom Casmurro, então o último ano do século XIX, tá? O Cortiço, a gente também tem ele produzido lá atrás. Deixa eu achar a página aqui, e eu tenho no meu livro também. E é bem na mesma época, eles foram escritos na mesma época, né? A Luísa Azevedo viveu até 1913 e o Cortiço foi lançado em 1890, alguns anos antes de Dom Casmurro, tá? E vamos lembrar que o Cortiço, então, do naturalismo e Dom Casmurro do realismo, tá? Que aconteceram na mesma época, né? Então, a gente vê aí um Machado de Assis que tem um realismo psicológico. Ele foi o maior escritor, um dos maiores de todos os tempos. As características principais dele vai dessa ironia, uma ironia fina, discreta, mas que fazem tanto ser engraçadas quanto melancólicas, né? Essa ironia que faz a gente refletir sobre a sociedade, sobre o que vivemos, né? Como é e o que ele enxerga, porque ele tem um ponto de vista da sociedade único, né? Ele não fica se espalhando pela sociedade toda. Ele até cita em algum momento pessoas com menor poder aquisitivo, mas são pessoas que precisam entrar e sair na história. Um escravo, ele entra e sai. Ali não vai falar dele, da vida dele, né? Então, tem tudo isso. Quando você lê o Cortiço, tem toda uma descrição sobre os personagens, eu até tinha separado aqui alguma coisa para falar sobre aqui, no meu livro. Então, tem um trecho aqui de O Cortiço, vejam bem como que a coisa é marcada, que está falando, para quem já leu lá, né? Está falando do Jerônimo,
né? Que é o português, que vem morar no Cortiço, passa a viver ali, ele com a mulher dele, portuguesa, com os hábitos que ele trouxe lá da terrinha, né? Os hábitos de Portugal. E aí, ele passa a ter hábitos brasileiros. Então, fala aqui que ele passou a tomar de manhã uma xícara de café, né? Um café bem grosso, né? Passou a tragar 2 dedos de Paraty, que era um cigarro, né? Um fumo. Eles diziam que era para cortar a friagem. Ele adquiriu esse hábito que ele não tinha. Hábitos sem vergonha, né? E aí fala assim, pouco a pouco, desculpem, deixa eu silenciar isso aqui. E assim, pouco a pouco, ele passa a se abrasileirar. O livro diz exatamente assim. E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos singelos de aldeão português. E Jerônimo abrasileirou-se. Então, vejam só, se isso pode ser uma crítica positiva ou negativa? Como abrasileirou-se? Então, tem que se explicar, tá? Ele começa a perceber que aqueles hábitos dele não são legais. Então, tem coisas mais interessantes do Brasil que ele passa a fazer com os brasileiros que vivem ali no Cortiço, tá? Agora, quando eu leio um livro que retrata a sociedade com melhor poder aquisitivo, mais burguesa, e aí, então, eu vou ver lá os hábitos dos seres humanos nesta sociedade mais financeiramente mais estruturada, socialmente, né, também. E a gente vê ali no Cortiço, ninguém está preocupado com isso, não. Está todo mundo preocupado em viver, em trabalhar e ganhar, em ter dinheiro necessário. Então, assim, tem que vocês irem vendo essa diferença. Então, olha só, além de ser brasileira, o que aconteceu? A sua casa perdeu aquele ar sombrio e concentrado que a entristecia. Já apareciam por lá alguns companheiros de estalagem para dar 2 dedos de palestra nas horas de descanso, e 2 dedos de palestra era conversar, conversa fiada, tá? E aos domingos reunia-se gente para o jantar, quer dizer, ele começou a ter amigos. Ele fez amigos brasileiros que passaram a frequentar lá a casinha dele lá no Cortiço, né? Então, aí a revolução, afinal, foi completa. A aguardente de cana substituiu o vinho, que é a tradição portuguesa. Né? A farinha de mandioca sucedeu a broa. A carne seca e o feijão preto ao bacalhau com batatas e cebolas cozidas. E aí ele passou a comer pimenta, né? Deixaram de tomar os caldos portugueses e substituiu por quitutes baianos, né? Hábitos baianos, moqueca, vatapá, caruru, pirão, né? Então, aí ele passa a fumar, a ter o hábito de fumar, né? Passa a ter o hábito de beber a cachaça brasileira e vai perdendo os hábitos portugueses. E a sua esposa não está gostando nada disso, né? Essa mudança nele, dele se tornar brasileiro, também vai fazer com que ele mude de mulher, né? Então, tudo isso é a ideia de Aloysio de afirmar que o meio corrompe o homem, o ser humano. O ser humano é corrompido pelo meio em que ele vive. Ele deixa isso explícito, ele compara o tempo todo, né? E Machado, ele mostra uma sociedade linda, pura, verdadeira. Então, no que elas se assemelham e no que elas se diferem? Porque o Machado está retratando um outro lado, né? Um outro nível social e econômico. Como é que é a vida lá? E o ser humano, como é que ele é? Ah, tá. Lá ele não vai beber água ardente assim, a torta direito todo dia, né? Não vai ter esse costume ali. Mas o que acontece com o ser humano? É a mesma coisa ou não? Então, é assim que eu quero que vocês façam o trabalho de vocês, analisando. Lucas, André, você leu o que até agora? Oi, professora. Oi, bom dia. Bom dia, meu amor. Eu não entendi. O que você perguntou? Das duas obras, o que você já leu? É que eu seja sincero,
Eu prefiro, né? Professora, eu comecei a ler o Cortiço semana passada. Eu tive até vontade, lembro até que eu te mandei mensagem falando da biblioteca da minha avó, que, nossa Você senhora, o que era aquilo? viu que Só que maravilha? aí eu fui lendo o Cortiço, aí eu vi que eu tinha um montão de trabalho para entregar e não consegui ler mais. Então eu nem consegui terminar o Cortiço ainda. Tá, esse livro, que já vou falar com outras pessoas, esses dois livros são o trabalho para o dia 6 de agosto. Então, são exatas 2 semanas. Quem não leu tem que ler para fazer. E vocês devem tirar, no mínimo, 2, 3 dias para escrever. Não para escrever 3 dias inteiros, 2 dias inteiros, tá? Mas para vocês irem escrevendo aos poucos, fazendo um rascunhão, para depois digitar bem bonitinho para me mandar, conforme está pedido lá. Eu coloquei no site em aviso, tá? Tá nos avisos lá para vocês verem a tarefa trabalhando nota. Eu só não coloquei o valor ainda, mas já é nota para terceiro bimestre. E é uma das maiores notas que eu vou precisar. E vocês têm mais coisa para ler aí na sequência. Então, gente, acelera. Cauã. Cadê você, Cauã? Aí. Cauã, você... Bom dia. Bom dia. Você já leu alguma das obras? Dom Casmurro não e Cortiço eu não terminei ainda não. Então, acelera, hein, meu bem. Porque a coisa Mas eu tô quase acabando no Cortiço, mas tipo, como o Lucas falou, tem muita coisa pra ficar entregando e tal, e tipo, então. fica meio puxado. E tipo, como eu não gosto de ler, depende do livro, mas tipo, eu achei o Cortiço meio... É diferente, né? Nunca li um Pesadão, livro. né? Mas a cena, É mais realista, sabe? Tipo, é é, mais pé no chão, então tipo... não. Por isso ele é naturalista, né? Porque ele acha as Parece coisas o com livro que a gente leu ano naturalidade. passado lá, que fala sobre a família lá, e tipo... É um livro, sei lá... Não sei se eu gostei ou não. É, gostar é uma coisa que a gente vai com o tempo. E até porque a gente vai observando, né? Agora vocês têm uma boa orientação, eu falei bastante sobre isso, para que vocês possam entender, né? E conseguir fazer o trabalho, tá? Dani, fala comigo pelo chat, coloca para mim se você já leu algum e o que você achou, tá? Gente, sempre lendo o original. O Lucas, aquilo que tem lá na casa da sua avó é tudo original, você viu? É uma coleção, é uma enciclopédia, né? Sim, 50 livros de coleção de literatura antiga, achei Literatura incrível. clássica E meu pai, ele trabalha lá no centro e quando eu peço livro para ele trazer, ele compra, né? Aham, Só que esse do cortiço que ele trouxe não veio em bom estado, sabe? uhum, Aí hoje eu tô querendo passar lá na minha avó para poder pegar os dela. isso. Eu vou sugerir que vocês, quando forem ler, se reservem, né? Como eu já disse uma vez anterior ou duas, reservem um horário. Agora fala, eu vou ler nesse tanto e se isolem, porque qualquer coisa tira atenção. E aí quando você vai voltar a ler, você já se dispersou muito. Então, entrem na obra, imaginem o cenário, imaginem o que está acontecendo, imaginem como é o personagem, como que você descreveria esse personagem, né? E vocês é, deixam o celular um pouquinho lá com a família e ou desliga um pouquinho, ninguém vai morrer por causa disso. Isso não vai ser motivo da causa morte de ninguém, tá? Mas podem e leiam, porque senão você fica distraído. Toda hora você olha o celular, toda hora vê uma mensagem, e aí acaba não produzindo, não rendendo. Então, se isola lá, vou ler 1 hora. Guarda lá, tentem se imaginar naquele mundo. Porque é bem interessante quando a nossa imaginação trabalha e não está tudo pronto para a gente. Porque está pronto, quando está pronto num filme, num vídeo, ela é aquilo que alguém imaginou que era daquele jeito e fez. Agora faça a sua imaginação trabalhar. Imagine você como que deve ser. Entenderam? É bem difícil para a gente que é professor incutir em vocês que é muito necessário. Gente, vocês não vão fazer nenhuma faculdade sem leitura. A leitura obrigatória é dura. E aí não é uma história para você também poder ter ponto crítico. Aí são textos científicos que a gente chama, seja qual área for, né? Na minha área também, os textos científicos, que é aquilo que está estudado e provado na gramática, etc. Então eu tinha que ler muito, todo mundo tem que ler muito na faculdade, é pesado. E se o hábito da leitura não tiver incutido em vocês, vocês vão sofrer muito, muito. Porque aí você começa a escrever os textos da faculdade, os professores começam a dizer, não, isso aqui não é assim. Que série você está? Você está achando que está no fundamental ainda?
A gente ouve essas coisas quando não está preparado, viu? Porque o pressuposto lá é que você já leu muito e você sabe ler e ser um leitor crítico. E é nisso que eu quero transformar vocês, um leitor crítico. Que vocês consigam ler, entender e ter opinião formada. Não opinião assim, eu gostei, eu não gostei. Não. Opinião sobre a obra. É um livro complexo, é um livro simples, os personagens são muito semelhantes às pessoas, têm características próprias do ser humano mesmo, ou tem muita viajação ali, quer dizer, é muita ficção, é muito fora de contexto. Então, tudo isso vocês têm que ler para poder dizer, né? Quando você vai ler um livro só porque quer ler, aí é diferente. Então, eu sugiro que leiam e que leiam mais coisas, por exemplo, crônicas. Eu pedi para o meu 9º ano ler crônica, ninguém leu. Falei, gente, crônica é uma página e meia, por que vocês não podem ler? Cai os olhos se ler? Não cai, tá? Então tem que ler mesmo. Por quê? Porque é só assim que se escreve melhor, só assim que se tem ideias, que se tem vocabulário, que se tem facilidade. Não existe fórmula mágica. Não existe, tá? Não é regrinha, não, é leitura. A leitura é tudo. E quanto mais se ler e escrever, melhor vai se ler e escrever. Por isso eu pedi. Tá. O Dani disse que leu o Dom Casmurro, que achou interessante. A dualidade do fim, a dúvida que tem ali. E está lendo o Cortiço. Parabéns, é isso mesmo. E através, se você já percebeu tudo isso, você vai fazer um trabalho que eu deixei lá com bastante facilidade, tá? Leia mesmo. Então, quem já lê as coisas, quem já tem o hábito da leitura, se sente mais privilegiado nesse momento. Porque é muito mais fácil você escrever quando você tem o hábito. Nossa, eu sei que palavra eu coloco aqui. Vocês já perceberam que às vezes eu peço um textinho para vocês, vocês têm uma dificuldade tremenda de escrever, e aí escreve tudo confuso? Vocês estão se encaminhando para um vestibular, que vocês vão ter que fazer redação, tá? Para um Enem, que vocês vão ter que fazer redação. Agora, não é só para isso que eu quero que vocês leiam. Eu quero que vocês leiam para serem cidadãos cultos e com criticidade. Aquele cidadão que tem opinião crítica para as coisas, tanto positiva quanto negativa, tá? Lucas, com relação à biblioteca que você encontrou e ficou apaixonado, faça bastante uso dela, tá? Isso que eu falo, não estou falando só como professora, aqui da sala de aula da turma, mas como pessoa que sabe quanto isso vai te valer na vida, tá? E isso fica para todos vocês. Eu quero vocês... Nossa, lógico. Tipo, tinha livros lá que falavam sobre grandes pensadores. Tinha até livros sobre Hitler, os pensamentos dele. Eu acho que criticava, mas também falava o ponto de vista dele, não tipo só metia a boca, né? Que é o que muitas pessoas fazem nos dias de hoje. Sem conhecer nada, fala, E tinha pensadores, filósofos que a gente aprende hoje, que a gente está aprendendo, tipo Schopenhauer, nosso professor de filosofia, passou a aula dele nessa quarta, tinha lá para ver. Eu tive vontade de pegar, mas não peguei não, porque ainda tem que ler esses dois do Cortiço e do Dom Casmurro. Olha, então também com relação a isso que o Lucas comentou sobre ler, muitas vezes a gente tem que ler várias coisas ao mesmo tempo. Aí, então o tempo de bater papo ele vai sendo reduzido, infelizmente. Tá? Os papos, as brincadeiras, etc., elas têm que ser contidas em benefício do aprendizado, que é agora que vale a pena. A cabecinha está fresca e fica para sempre. Sempre vocês vão lembrar de alguma coisa. Depois de não lembro nada. Mentira, lembra sim, tá? Pode não lembrar tudo, mas lembra. O essencial, o mais importante fica. E como o Lucas disse, deu vontade de ler, mas ainda tem que terminar. Então, termine essa leitura e vai lendo aos poucos aquilo que você quer ler. Você não precisa ler correndo aquilo lá. Você lê uma página, entende aquilo, lê mais 2, 3, entende? E vai devagar com a leitura de interesse, que é essa que você está, e a leitura obrigatória você tem que ir mais rápido, porque ela tem prazo, né? Ela tem tempo de ser terminada. Vocês estão me entendendo? O que eu estou passando para vocês é a necessidade e a importância disso. Agora, para fazer o trabalho de vocês, então vocês podem usar a apostila de vocês, mais tudo que eu falei, se alguém pode ter anotado, não sei, porque geralmente quando eu falo aqui, vocês podem anotar, que se vocês não fizerem isso na faculdade, vocês não vão ter nada no caderno, tá?
Na faculdade ninguém vai ficar ditandinho coisinhas para vocês, não é? A professora vai falando, você vai fazendo anotação. O tempo todo, você está com o caderno, a caneta e ouvindo lá a fala do professor, né? Às vezes o professor coloca uma coisa no quadro, mas na maioria das vezes ele só fala. E aí você que faz a sua aula ser importante, ser valer a pena ou não, tá? Então, vão lendo aí, leiam tudo que está aí. Então, vocês podem começar na apostila de vocês, o trabalho de vocês, no módulo 3, né? O realismo e o naturalismo no Brasil, a prosa de Aloysio Azevedo e Raul Pompeia. Raul Pompeia não precisa ler agora, porque é no próximo que a gente vai falar dele, né? Mas leiam sobre o Brasil na segunda metade do século, para entender o contexto histórico, saber o que a sociedade estava vivendo naquele momento e por que o autor retratou daquela maneira, tá? Aí vai falar sobre o Aloysio Azevedo e depois fala sobre o Raul Pompeia, pula Raul Pompeia, vamos para Machado. Lá na apostila, página 23, o realismo psicológico de Machado. Oi? Alguém falou? Não? Então, o realismo psicológico de Machado de Assis, e vocês vão ver aí que fala bastante sobre ele e cita alguns trechos de algumas obras, tá? De Quincas Borba, de Dom Casmurro, tá? De Memórias Póstumas. Então, a gente vai vendo algumas coisas dele. Fala das características principais do Machado, né? De tudo que ele escreveu, os contos dele são muito interessantes. Daniel, esses contos dele trazem aquela dúvida que você percebeu lá no final de Dom Casmurro, tá? Há vários contos dele que deixam sempre uma incógnita. Não, mas por quê? O que aconteceu? Não aparece nada, tá? Não aparece nada, é legal mesmo. Então, assim, tem que ir lendo, você tem que descobrir, será? Ah, mas acho que não, mas pode ser. Então, aí você vai viajar, volta a ler aquele trecho. Então, os contos, como eles são mais curtos, também são interessantes. Então, depois que vocês fizerem as leituras obrigatórias, busquem os contos, tá? E eu sugiro Cartomante, é uma bem interessante. A carteira é a carteira de bolso, tá? Que alguém perde. Então, a carteira, Missa do Galo, Uns Braços, são uns textos dele bem interessantes que dão essa jogada de dúvida pra gente, tá? Então, não foi só Dom Casmurro assim, os outros também são, tá? E sempre a gente tira uma conclusão psicológica. Com relação ao Aloysio Azevedo, nós temos aí na página 14, 13 e 14, falando um pouco sobre ele. Lá no início, na página 11, tem um trechinho de O Cortiço, né? Fala um pouquinho dele. E depois vai falar do momento histórico, né? Do realismo e o naturalismo no Brasil. Até diz ali que tem grandes diferenças, mas apresenta um traço comum, né? E Aloysio Azevedo, o maior escritor naturalista brasileiro. Então, é o nome do naturalismo brasileiro, é esse aí. E tem um trechinho de O Mulato, lembro do pessoal que leu O Mulato ano passado, tem um trechinho na página 15. Então, comecem o trabalho de vocês, apoiados, então, entre página 11, pulando depois Raul Pompeia, e página 23, 24, 26, não, 27 e 28. O Conto Uns Braços tem um fragmento aí no texto também, nos exercícios, inclusive, nas atividades, e tem um bom fragmento dele na página 23, que é bem interessante esse conto. Uns braços, porque ele via os braços mesmo da mulher. Então, leiam para vocês entenderem. Tá na hora? Tá passada. Bom, gente, eu vou fazer a chamadinha de vocês e espero que vocês consigam ir começando, pelo menos, o trabalho que eu deixei no site, tá? Vão fazendo, vão lendo, mas não é um ler de olhar para o livro, é um ler de ler mesmo, de entrar na história, de fazer de conta, tá? É desse jeito que eu quero que vocês leiam. Nossa, tá errado.
fazer chamada. Então, o Benjamin tá aí? Tá. Cauãzinho, Daniel. A Ellen, gente. Alguém tem visto a Ellen por aí? Felipe. Gabriel Henrique. Isabelle tá aí. Júlia Andrade. Júlia Souza. Leonardo. Leonardo não assiste aula, gente? O Lucas tá aí. Maria Eduarda Orinori. Tá aí, Maria Eduarda. Maria Fernanda tá aqui. Maria Luísa. O Otávio tá aí, não falou nenhuma palavra, Oi. Otávio. Oi, professora. Tudo bem? O Pedro também. Eu tô ótimo. Que bom. Também estou. Bom te ouvir. A Sara Vitória não tá, né, gente? É só a Sarinha, né? Teodora tá aí. Tá aqui. Carlos tá aí. Lucas Passetti. Oi, tô aqui. Ô, seu lindo. Miriam tá aí. Luísa tá aí também, né? Luísa? Isadora. De jeito nenhum, né? Manda trabalho. Como é que será que ela acha que vai ser a vida dela? Então, pessoal, por hoje é isso. Leiam, estudem. Eu não vou deixar outra atividade, porque esse trabalho já vai sugar bastante de vocês, porque eu quero um trabalho bem feito. Não precisa ser longo, mas precisa ser bem feito, tá bom? Grande beijo. Fiquem bem. Professora, Oi. pode fazer no Word ou tem que ser à mão? Pode fazer no Word. Eu coloquei lá que eu quero que seja digitado, tá? Ah, tá bem. Então, tá. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau.